quando tem que fazer uns cortes na política, a cultura vem em primeiro lugar, né, como se fosse perfumaria. E eu queria fazer essa pergunta, porque a gente vê alguns concursos públicos acontecendo, até na Funarte, e em autarquias do MINC, como a Casa Rui Barbosa, e o Ministério da Cultura pretende fortalecer o corpo dele com concursos públicos e estabelecer com que as secretarias municipais de cultura sejam mantidas e não sejam cortadas assim que haja um corte de verba? Obrigada. Valeu. Ó, a presença aqui da Pimpolhos da Grande Rio, que não foi anunciada, trabalho bacana. Baixada Literária, Artefato, Paulo Ramos chegou ali também, o nosso mestre da cidade aqui. Vamos lá, agora é a Maria Chocolate, pelo Tecendo Leitura, e depois do Arthur William na Rebaixada. Aê! Essa aqui mesmo. Bom, boa tarde. Eu estou muito emocionada e já fiquei mais chateada quando eu cheguei. Eu perguntei se eu podia colocar o meu nome e o rapaz não entendeu o que eu queria e não colocou. Tive que chamá-lo, né? Ele já pediu desculpa, já eu desculpei, mas me deixou mais chateada e me deixou um pouco sem... Por causa de palavra complexa, já é difícil eu falar um pouco, estou muito nervosa e não estou muito bem de saúde, mas hoje eu cheguei 10 para as 6 em São João, para ver realmente o ministro assinar. Eu queria ver, queria estar ali para ver, queria ver se ia constar, que ia estar lá escrito Plano Municipal do Livre, Leitura e Biblioteca. Eu queria ver isso. Porque não é à toa que eu faço um trabalho, que nós fazemos um trabalho na Baixada Fluminense, de bibliotecas comunitárias, que também é cultura. E que o livro ele passa em tudo isso, Deus da saúde, advocacia, de tudo. Se não fosse o livro, não teria vocês todos aqui. E que ninguém dá importância. Todo mundo briga pela cultura, concordo. Também gosto de sambar, também gosto de dançar, também gosto de teatro. Gosto de tudo isso. Mas estamos esquecendo do principal. De brigar pelo direito da criança, pelo livre da leitura. De onde está escrito, mas ele colocou, estava lá. Chegou, estou com dor de cabeça de nervoso. Estava lá. Sabe por quê? Sabe por quê, ministro? Porque é a única coisa que eu tenho de cultura na minha comunidade. A Elza está lá com boi. Em Campos Elísio, que é o bloco. É a única coisa que eu tenho no Parque João Pessoa, em Saracuruna, Duque de Caxias, que um dia eu vi que não conhecia, não sabia onde ficava Saracuruna. É a única coisa que eu tenho, a não ser as barracas, o campo de futebol e a rua, que nem isso eu consegui, a nossa rua viária de lazer. É o único lugar onde as crianças têm direito a sonhar. A dizer para mim, que nem 6 adolescentes falaram, que elas querem trabalhar em teatro, que elas querem ser produtoras, que elas querem ser escritoras, querem ser modelos. Eu não tive isso. A minha idade que elas têm, eu não tive. Não tive ninguém, poucas foram as mulheres que me trouxeram isso para mim. Mas hoje eu tenho. Cinema, poderia falar de cinema, quando eu cheguei em Saracuruna, há 52 anos atrás, lá tinha 2 cinemas. Hoje não tem mais. Não tem uma praça. Não tem isso, eu tenho muita criança que fica na rua. Mas eu quero isso tudo. Mas a primeira coisa que eu quero, se vocês que estão aqui sentados, por favor, e vocês que estão aí, o que eu quero lá é que a gente seja respeitado como gente. Que tenhamos, que mande alguma coisa para a gente. Pelo menos chocolate, estou mandando para você hoje um cinema que vai ficar na rua para botar para suas crianças. Nem isso chega. Só nas eleições, que chegam os caminhões, mostrando um monte de coisa. Muito caro. Eu fui tentar ver quanto custava, né? Caramba, não tem condições disso. Não é isso, Elza? Você está lá numa... O seu boi está lá na... Nem mudo tem, né? E somos mulheres. E a maioria é mulheres. Aí eu vou falar do Polo Tecendo uma rede de leitura. É rapidinho, tá, menino? O Polo Tecendo uma rede de leitura é o que está dando reconhecimento. É um polo diferente.
um polo onde a gente se respeita, trabalha gestão compartilhada, trabalha enraizamento comunitário, onde as pessoas tentam, porque é difícil trabalhar em grupo, né? Brigam, tem briga, mas tentam levar para aquela comunidade os seus direitos e deveres. Quando ele lê um livro, ele se apodera daquilo que é dele. E só através da leitura, qualquer criança e qualquer adolescente, qualquer um que está aqui, vai poder se apoderar daquilo que é dele. E é através daqueles livros que não tinha na nossa comunidade, que eu catava lixo, eu catava livros velhos, e hoje eu tenho livros de pela qualidade, através de, temos formações, temos capacitações, temos trabalhos de enraizamento comunitário. Essa semana fizemos um trabalho de formação para 14 adolescentes no Ciências e Vida aqui em Caxias. Olha o transtorno para trazer eles para cá. Tivemos de trem, uns vieram de ônibus, uns vieram andar a pé até tal lugar, porque nem isso, para a gente não usar os recursos para comprar livros bons, sabe? Porque a gente tem que também dar o nosso balancete, né? A gente vai andar a pé, pegar ao menos um ônibus para sobrar dinheiro para comprar mais um livro. Né? Então, a gente faz isso. A gente vende latinha para comprar livro, às vezes, quando precisa. Então, é isso. Mas aí, antes de terminar, eu só quero falar o seguinte. Aí, criança, que eu quero pedir para vocês, crianças, quando vocês ouvirem ver a plaquinha, eu apoio o Plano Municipal de Livre Leitura. Não apoiam só de brincadeira, não. Porque na última audiência, de 29 candidatos a vereadores, todos foram convidados, só apareceu um. Então, que vocês vá. Vocês participem, porque a leitura é fundamental para os teus filhos, para os seus netos, para todos que estão ao seu redor. Vocês me desculpem que eu estou muito nervosa, então é isso que eu quero. Tá? Obrigada. Pessoal, já tem mais de 100 pessoas acompanhando nossa transmissão aí pela internet, também somando nesse debate. E um pouco do que a gente queria falar aqui, Juca, e demais secretários e o pessoal do Ministério da Cultura, é que a gente quer ter um diálogo direto com o Ministério. A Baixada está cansada de alguém falar por ela, né? Alguém ser o representante, sempre ter um intermediário, e ela nunca está nos debates, nas construções de políticas públicas. O próprio Ministério tem feito algumas reuniões nesse início, né, nesse primeiro período aí, e a Baixada Fluminense não está contemplada. Pode ir um ou outro, mas esse debate, né, dentro das redes, aí não é uma rede só, né, são várias redes, é uma realidade complexa, como você falou, uma população do tamanho do Uruguai, isso precisa estar contemplado, a gente tem muito a contribuir. E uma dessas contribuições que eu queria falar, acompanhei lá o Pola em Salvador, na implementação do Canal da Cidadania, o Juca também lá em São Paulo, junto com o João Brant, e tem o Canal da Cultura para ser colocado no ar, e eu espero que esse canal ele seja descentralizado, né? O Ministério da Cultura não pode centralizar isso dentro da EBC ou dentro do Ministério da Cultura, porque a gente não sabe até quando vai ficar o Ministério assim, como que a EBC vai estar. Os próprios produtores de cultura, os pontos de cultura podem assumir esse canal de televisão. É preciso que o Ministério da Cultura ele entenda que ele precisa reconhecer e garantir que a cultura aconteça, e não tentar o próprio Ministério fazer todas as ações nesse sentido. Então, uma proposta é que o Canal da Cultura ele seja descentralizado, e aí um reflexo disso é que o Canal da Cidadania, que é centralizado, só existe um, que é o de Salvador, e a rádios comunitárias, por exemplo, existem 5.000 no país, né? Só para a gente fazer uma comparação. Outro ponto é que a gente precisa também valorizar as iniciativas. A Lira de Ouro, né, é um exemplo disso. Ela não recebe um dinheiro municipal, um dinheiro estadual, nem um dinheiro federal, né? Ela consegue se bancar por si própria, com atividades, com eventos, com cursos. Mas ela precisa ter o reconhecimento. Hoje, a Lira de Ouro, esse ponto de cultura onde os senhores estão, está fora do mapa da cultura viva. Por quê? Teve um problema burocrático, como vários outros pontos de cultura, com prestação de conta, porque tem que preencher não sei quantas tabelas, é difícil para quem faz cultura. Então, é preciso esse reconhecimento. Então, faço aqui a reivindicação que a Lira de Ouro volte a estar mapeada nesse mapa da cultura viva que existe e está no ar já há um tempo. E, por último, gente, E, para terminar, falar um pouco dessas tecnologias que a gente vem inventando para dar conta dessa realidade que é muito árida na Baixada Fluminense. Então, nós estamos lançando, né, um coworking cultural aqui na Baixada Fluminense, pegamos um galpão aqui na cidade, aqui em Duque de Caxias, e vários coletivos de cultura estão se reunindo para se cotizar, para fazer um crowdfunding, né, para juntar uma grana para colocar o galpão habitável para os coletivos poderem trabalhar em rede, poderem, quando surgir um edital, dividir entre os outros, a gente conseguir
trabalhar e ter sustentabilidade dentro dessa realidade. Então, é preciso que o Ministério reconheça e garanta que essas novas tecnologias culturais que estão surgindo, elas aconteçam. E aí, só para falar, é o Gomeia, né, esse galpão cultural que a gente está lançando, o galpão criativo. O Gomeia, a gente lançou hoje, está lançando hoje esse crowdfunding, então quem quiser entrar lá, gomeia.com.br, que é uma homenagem ao Joãozinho da Gomeia, o rei do candomblé que morou nessa cidade, veio lá da Bahia, e a gente está querendo resgatar essa história, fazendo um papel bonito aqui na cidade, na região. Valeu. Vamos lá, Ivan Machado, depois Padre Bruno. Diz a instituição e a cidade, só lembrando, beleza? Boa tarde, ministro. Boa tarde, os companheiros. Um prazer enorme, uma satisfação. Meu companheiro Adair Rocha aí nessas fileiras aí de notáveis que a gente tanto ama aí nessa nossa discussão de política de cultura no Brasil. O Rio de Janeiro precisa de gente assim, que tem o nosso sotaque, né? E quem não tem um sotaque, tem gente que tem capacidade de absorver o sotaque, né? Eu acho que essa que é a grande virtude que a gente tem no Ministério da Cultura hoje. Eu quero aplaudir isso. Eu quero fazer uma fala, iniciar a minha fala, inclusive, companheiro Paulo Vitor, cadê o PV? Estava por aí, está ali, ó. Esse mês, PV, está fazendo 10 anos daquele bom e velho movimento Cultura e Cidade, que a gente conseguiu, a duras penas, com uma parceria com a ONG FASE, Fundação Rosa Luxemburgo, fazer uma discussão de ocupação dos espaços públicos através dos movimentos culturais. Eu sou músico, sou historiador. A gente, naquele momento, eu gostaria de estar fazendo esse papel agora de estar batendo palma para o que está rolando com um grande sucesso, mas, infelizmente, o que eu vou falar pode até ter cara de denúncia, mas seria denúncia se não fosse uma coisa que todo mundo sabe. Naquele momento, 2005, absolutamente todos os espaços de gestão público de cultura estavam ligadas à Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, etc. Depois de uma luta muito grande, Mesquita, em contraponto com Caxias, que é a segunda mais antiga cidade da Baixada, Mesquita é a mais nova delas, a gente conseguiu criar um movimento que começou com o movimento Prolona, né, que a gente queria pelo menos ter aquilo que já estava ficando desgastado na cidade do Rio de Janeiro, que é ter uma lona cultural, a gente queria pelo menos isso, né? E hoje, a Baixada Fluminense está vivendo um terrível retrocesso histórico. Ah, tá, pensei que tinha acabado já. Ah, foi mal. Então, está vivendo um terrível retrocesso histórico, que é a questão do desmembramento, quer dizer, da vinculação de muitas das secretarias de culturas às secretarias, ou enfim, a qualquer uma outra, inclusive eu acho que o lugar comum é estar ligado às secretarias de educação. O complicado é que as secretarias de cultura, temos casos emblemáticos, até importantes, quando a gente tem secretarias de cultura que permanecem a partir de uma luta dos movimentos culturais dos seus municípios, essas secretarias são geralmente, enfim, os recursos das secretarias são sempre contingenciados em prol de uma outra demanda do poder público municipal. O que a gente pensa? A gente pensa que não é possível construir em nenhum lugar do Brasil. Eu quero, enfim, está aqui no Rio de Janeiro, Caxias, para a Baixada Fluminense é o melhor exemplo, já teve várias falas nesse sentido. E a questão é o seguinte: o Ministério da Cultura precisa criar algum mecanismo eficaz de fechar esse tipo de torneira antidemocrática e antissocial e anticultural, que essa coisa de que, nos momentos de crise, e a crise que se está colocando e que está virando sotaque também na cabeça de muita gente, está sendo o motivo para que esses contingenciamentos e para que esse desmembramento, esse fracionamento das secretarias das culturas estejam no estado que estão. Eu quero que a gente consiga pensar juntos que mecanismos, que motivações, além de pura e simplesmente a gente estar há pelo menos
décadas fazendo movimentos populares para retomar uma coisa que deveria ser uma virtude histórica nossa, que nós deveríamos estar comemorando. É isso. Muito obrigado. Padre Bruno, Igor Barradas e depois o Fábio do Encontrarte. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui representando um município famoso no Brasil, Belford Roxo. Mas é famoso pela violência. E estou lá há 33 anos. Em 33 anos, infelizmente, já acompanhei, já celebrei sétimos dias de tantos e tantos que foram vítimas da violência. Porque a fama de Belford Roxo é esta. Mas Belford Roxo não é só isso. E em Belford Roxo existe gente, como já alguém também, a Lúcia falou aqui, outras pessoas, que acreditam que através da cultura nós podemos realmente resgatar esta juventude, podemos dar esperança, podemos dar vida. Porque eu sou padre, mas não sou padre para celebrar missa de sétimo dia de gente que foi assassinada, não. Eu sou padre para defender a vida e valorizar a vida destas pessoas. Ontem, para concluir de forma bem concreta, eu estava na casa da Lavínia. Alguém aqui deve lembrar o que representa a Lavínia para esta nossa região aqui de Parque Fluminense, Lote 15, Duque de Caxias, porque foi aqui dentro de Caxias que ela foi barbaramente assassinada 5 anos atrás. A família ainda vive o drama da saudade, da revolta, mas eu tive a oportunidade de ler uma cartinha que a prima dela usa para desabafar sua dor. Aí me confirmou mais ainda que se nós soubermos aproveitar, apoiar, ajudar, criar centros para valorizar a cultura da criança e do adolescente, para ele expressar seus bons sentimentos, ele não vai enveredar pelo caminho da vingança, mas pode ser uma força para construir solidariedade e vida para outros, para que não passem e não tenham a mesma sorte que a Lavínia teve. Mas nós temos que ajudar, nós como paróquia lá no Lote 15, junto com outras pessoas que estamos tentando arregimentar todas as pessoas de boa vontade, realmente estamos criando um movimento de Belford Roxo pela paz, tentando aproveitar tudo que tem de boa vontade, de cultura popular, e é muita coisa que tem. Muitas músicas do Gonzagão tiveram origem lá no Lote 15, porque uma das pessoas que escrevia a letra da música de Gonzagão morava no Lote 15. Portanto, é através da cultura como instrumento realmente para construir vida. E acho que é o dever de todos nós, inclusive de quem nos representa no governo, valorizar todos os instrumentos para que isso aconteça. Boa tarde a todas e a todos. Só complementando um pouco, né, que nós estamos representando o Centro Cultural Dom Erro de Câmara, né, que é o espaço, né, que foi doado para a gente, de fato, fazer, né, reavivar todo esse trabalho da cultura, porque a gente sabe que a cultura transforma, a cultura é vida, e nossas crianças e adolescentes e jovens precisam cada vez mais de ser abraçados, né, por esse trabalho, por esse projeto
que já está dentro dela, né? Basta a gente ajudar, fortalecer. Então, nós existimos, nós estamos lá, a gente precisa de políticas públicas, já batemos na porta do poder público local, mas é muito difícil, por isso é importante esse diálogo direto, né, com o Ministério, para a gente sair do anonimato e a gente poder fortalecer essa luta, que é de todos nós e que o Brasil tem tudo a ganhar com isso. Então, cada um de nós precisa fortalecer e precisa dar todo o apoio a todos esses pontos, né, de cultura que existe em cada lugar, não importa onde ele exista, pode ser debaixo de uma ponte, dentro de uma manilha, onde as crianças costumam brincar, mas a gente precisa fazer isso acontecer, que a Baixada está precisando dessa força, né, e de fazer florescer cada vez mais a nossa cultura, que é linda, que é maravilhosa. Parabéns a todos, parabéns nosso ministro por estar aqui, e a gente precisa, né, desse apoio, dessa força. Opa, tudo bem? Boa tarde, Lira, boa tarde, Ministério. Meu nome é Igor Barradas, eu sou do Mate Congu. Nasci aqui em Caxias e quando eu era moleque as pessoas tinham vergonha de dizer que era de Caxias, né? Meus pais, enfim, os vizinhos. Eu lembro que isso era muito forte. Quando a gente falou que ia fazer um cineclube em Caxias, na época, 14 anos atrás, as pessoas falavam, fazer cineclube em Caxias, isso não vai dar certo, isso não vai rolar. E estamos aí até hoje, rolando muito bem. Então, existe uma baixa estima que tinha na cidade que hoje não tem. Hoje eu percebo no olhar dos moradores de Caxias que as pessoas têm orgulho de morar em Caxias. Mas, infelizmente, esse orgulho parece que não está como o poder público enxerga a cultura, enxerga quem faz política pública aqui em Caxias, para a cultura, porque sempre convida alguém de fora para estar presente aqui, para estar nos ensinando como fazer cultura nesse município. Então, isso é uma coisa muito complicada. E aí eu acho que fica uma lição quando o Ministério vem e traz um edital, uma coisa que já devia ser feita há muito tempo, porque uma cidade com a grana que Caxias tem, não pode ter um edital para a cultura, né? Eu acho que isso é um pouco de falta de fé na cidade, uma falta de fé em que as pessoas podem participar de forma bacana dessa construção. Em relação ao audiovisual, eu queria deixar alguns toques, na verdade. Um seria em relação ao Prodave, às políticas para o audiovisual, que eu acho que regionalizar somente não basta, mas sim também territorializar mesmo, porque a Caxias é diferente do Rio de Janeiro e não tem como a gente ficar disputando com o Rede Globo, entendeu? Não tem como ficar disputando com o Cacá Diegue, são realidades completamente diferentes. Então, eu acho que pensar, e não só editais com formatos do Lab Cultura Viva, que é um formato muito bacana, mas editais mesmo para patrocinar ficção, para patrocinar documentários de médio porte, grande porte, porque a gente pode fazer, a gente consegue fazer da mesma forma que esses caras conseguem fazer. Só para fechar também, existe também uma potência muito forte, que são os cineclubes aqui da Baixada. Eu acho que eles podem ser... para mim, esse cineclubismo passa por formação também. Eu acho que escola e audiovisual tem tudo a ver, cineclube e escola tem tudo a ver. Eu acho que vale a pena ter uma política pública focada para esse processo. Tem várias outras demandas aí, tomara que tenha outros cineclubes aí que possam falar. Enfim, o tempo acabou. Valeu, obrigado. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, a Baixada é linda e nós amamos a Baixada. Parabenizar todos os coletivos. É sempre eu me sinto orgulhoso de fazer parte do coletivo de tantas pessoas significativas da cultura da Baixada Fluminense. Fica externado aqui do nosso coletivo o amor por essa força que se criou. Ministro Juca, dizer que você traz sorte para a Baixada. Quando você veio, lançou Cultura Viva, e aí está mais disseminado do que nunca. Agora, essa força toda, não tem jeito. A galera está aí firme, fazendo, forte, vários grupos organizados, com potência no produto, com potência na ação social. E a nossa hora é essa, é a hora da ascensão da Baixada, e dessa vez ninguém mais derruba. Dessa vez a gente vai embora. Não vai ter chacina que derrube o que foi a de 2005, isso não tem mais, é nosso. É isso aí. Gostaria de lembrar dados importantes aqui vendo o Marcos André. Nós tivemos a felicidade, eu sou da Encontrarte, que é uma instituição que vai fazer 15 anos ano que vem, Encontrarte Qualidade de Vida através da arte.
Esse ano a gente tem um produto principal, que é o festival, que acontece agora em setembro. Tivemos 342 inscrições do Brasil e do mundo. Foram 12 inscrições internacionais, 200 e poucas inscrições nacionais e as outras regionais do município do Rio. Isso mostra que o cenário da Baixada já é importante para fora do nosso território. É importante, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem viver. Assim como o estrangeiro vem para o Rio, quer conhecer as favelas carioca, quer conhecer a Baixada agora. A Baixada já está na moda, chegou a hora é nossa. Então, é a hora do empoderamento verdadeiro. E lá no Rio Criativo, a gente teve a oportunidade de fazer uma pesquisa junto com a PUC e o Instituto NIC. Esse ano, o J. Leiva divulgou também. São dados concretos que mostram que a Baixada, 58% da população, ela consome cultura, 58%. Só que dos 58%, 78% é obrigado a migrar para a capital por falta de oportunidade de espaços. Porque as pessoas estão produzindo, mas às vezes o cidadão não tem a referência de onde ele vai consumir aquele produto cultural. E pasma, que é o mais grave, que 25% do total dessa demanda quer consumir, gostaria de consumir, mas o fato de não ter como consumir aqui internamente na sua região, ele acaba não consumindo nem lá nem aqui. É um número muito alto. A gente